Boa tarde, meus queridos alunos. Então, estamos aqui dando continuidade às nossas atividades, atividades à distância. E hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito importante, que é a função hidrocarboneto. Observe o nome, função hidrocarboneto. Só pelo nome hidro, nós já lembramos do elemento químico hidrogênio. Carboneto lembra o elemento químico carbono. Então, na função hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, certo? Então, nessa função nós vamos estudar basicamente carbonos e hidrogênios. Só recapitulando que nós vimos nas nossas últimas aulas, que o átomo de carbono ele sempre vai fazer 4 ligações covalentes. E o átomo de hidrogênio ele faz apenas uma ligação covalente. Então, aí nós temos 4 exemplos aí. Nós temos 3 cadeias abertas, e temos uma cadeia fechada, certo? Então, em todos esses casos aí, o carbono está fazendo 4 ligações, certo? Então, na função hidrocarboneto, nós só vamos estudar hidrogênios e carbonos. Os hidrocarbonetos eles estão classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Como é feita essa classificação? Essa classificação é feita de acordo com a sua cadeia, certo? Alifática, cadeia aberta, ciclo, cadeia fechada. E de acordo com os tipos de ligações entre os carbonos. Então, vamos observar o seguinte, cadeia aberta, alifática. Então, vem alcano, o Al vem de alifática, de cadeia aberta. An vai lembrar para nós uma ligação simples. Então, o que quer dizer alcanos? Cadeia aberta e ligação simples. O alceno, o Al, cadeia aberta. O En, para nós, vai lembrar uma ligação dupla. Então, o que seria um alceno? Cadeia aberta com uma ligação dupla. Alcino, Al, novamente, cadeia aberta. O In, para nós, representa a ligação tripla. Então, alcino, cadeia aberta com ligação tripla. Se o En representa uma ligação dupla, dien quer dizer 2 vezes, então são 2 ligações duplas. Então, alcadieno, cadeia aberta com 2 ligações duplas. Então, esses aqui são os compostos de cadeia aberta, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Ciclo quer dizer cadeia fechada. Nós temos os ciclanos e temos os ciclenos. Qual a diferença? Cadeia fechada. O An para nós lembra ligação que? Simples. Então, ligação simples. Então, ciclanos, cadeia fechada com a ligação simples. O cicleno significa que a cadeia fechada. O En representa a ligação dupla. Então, ciclenos, cadeia fechada com a ligação dupla. Então, os hidrocarbonetos apresentam somente carbonos e hidrogênios. Novamente, cada carbono fazendo 4 ligações e o hidrogênio fazendo uma. Certo? Então, quem são os hidrocarbonetos de cadeia aberta? Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Novamente, alcano, ligação simples, alceno, ligação dupla e alcino, a ligação tripla. Certo? Alcadieno tem 2 ligações duplas. Quem são os hidrocarbonetos de cadeia fechada? Ciclanos, cadeia fechada, ligação simples, e o cicleno, cadeia fechada com uma ligação dupla. Aqui nós temos a definição aqui, e com os exemplos. Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta, ligação simples entre os carbonos. A fórmula geral do alcano é o CnH2n. O N para nós vai sempre indicar a quantidade de átomo de carbono. Nós temos o exemplo aqui, para N igual a 3. Então nós vamos pegar essa fórmula aqui, CnH2n mais 2. Onde tiver o N eu vou colocar 3. Então, vai ficar C3. Tem 2N, fica 2 vezes 3, mais 2. Vou repetir o Cn. 2 vezes 3, 6, mais 2. 6 mais 2 vai dar 8. Então, isso aqui vai se resumir no C3H8. Essa aqui é a fórmula molecular dele. O que isso nos quer dizer? Que nós temos 3 átomos de carbonos e 8 átomos de hidrogênios. Como é que nós vamos distribuir eles? A cadeia tem que ser o quê? Aberta e só tem que ter ligações simples. Então, eu coloco os 3 átomos de carbono e as ligações simples, a cadeia aberta. Como cada carbono faz 4 ligações covalentes,
O primeiro carbono só tem uma ligação, recebe com hidrogênios, 3. O segundo carbono tem duas ligações, recebeu com hidrogênios, 2. E o terceiro carbono só tem uma ligação, recebeu com hidrogênios, 3. Tranquilos? Alcenos, olha só, já mudou. Antes o AN, agora é o EN. São hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta com uma ligação dupla entre os carbonos. Qual é a fórmula geral? CnH2n. Olha a mudança aqui também. Ó. Nós tínhamos um alcano CnH2n mais 2. Já não tenho mais o mais 2, já saiu. Por que ele saiu? Por causa da ligação dupla. Vamos pegar o mesmo exemplo com N igual a 3. O N representa a quantidade de carbonos. Então fica C3. Tem 2N, fica 2 vezes 3. 2 vezes 3 para nós dá 6. Então essa aqui é a fórmula molecular. Tem 3 átomos de carbonos e 6 hidrogênios. Como é que nós vamos escrever essa fórmula molecular? Ele aqui nos diz alceno, cadeia aberta e uma ligação dupla. Então está aqui a cadeia aberta com uma ligação dupla. Eu resolvi colocar entre os dois primeiros carbonos, mas ela poderia ficar aqui também. Ó. Então, esse primeiro carbono tem duas ligações, então ele recebeu 2 hidrogênios. O segundo carbono tem 3 ligações, ó. 2 com mais uma, 3, então só recebeu hidrogênio. E o terceiro carbono só tem uma ligação, recebeu 3 átomos de hidrogênio. Tranquilos? Alcinos são hidrocarbonetos que apresentam a cadeia aberta com uma ligação tripla. IN, alcinos, nós temos uma ligação tripla entre os carbonos. Qual é a fórmula geral? CnH2n menos 2. Observem bem, lá no alcano nós tínhamos Cn mais 2. 2n mais 2, desculpa. Quando passou para o alceno, mais 2 já sumiu, ó. Ficou só CnH2n. Já no alcino, nós não temos mais o mais 2. Entrou agora quem? O menos 2. Por que entrou o menos 2? Porque aumentei a ligação. Ó. Agora nós vamos ter uma ligação tripla. Vamos pegar o mesmo exemplo com N igual a 3. Então, onde está o N, eu coloco 3. Ó. Fica C3. 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 dá 6. Com menos 2 nos dá 4. Então, essa é a fórmula molecular. 3 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Como é que nós vamos escrever ela? Cadeia aberta e uma ligação tripla. Está aqui a ligação tripla. Então, está aqui, ó, 3 carbonos. 1, 2, 3 e uma ligação tripla. O primeiro carbono tem 3 ligações. Então, recebe um hidrogênio. O segundo carbono tem 1, 2, 3, com mais uma ligação, 4. Então, já está completo fazendo as 4 ligações. O terceiro carbono só tem uma ligação, recebe com hidrogênios, 3. Então, essa aqui é a fórmula molecular e essa aqui é a fórmula estrutural do alcino para N igual a 3. Alcadienos, ó. Dienes são duas ligações duplas. Então, são hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta com duas ligações duplas. Olha a fórmula geral, CnH2n menos 2. É a mesma fórmula do alcino, CnH2n menos 2. A diferença entre eles está aqui, ó, que no alcadieno são duas ligações duplas e no alcino é uma ligação tripla. Então, para N igual a 3, fica C3, 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, a mesma fórmula molecular. A diferença é que nós temos duas ligações duplas. Este carbono só tem duas ligações, então recebeu com hidrogênios, 2. Esse carbono tem duas ligações, com mais 2, 4. E este carbono tem duas ligações, então recebe 2 hidrogênios. Então, aí são os 4 hidrocarbonetos de cadeia aberta: alcano, alceno, alcino e alcadieno. Olha o ciclano, que são hidrocarbonetos que apresentam cadeia fechada, ó, ciclo, com ligações simples entre os carbonos. AN, só tem ligações simples. A fórmula geral dele é CnH2n, certo? Então, o exemplo que nós pegamos aqui para o N igual a 4. Então, onde tem N, eu vou colocar 4. Fica C4, 2 vezes 4. 2 vezes 4 nos dá 8. Então, tem que ter 4 carbonos e 8 hidrogênio. Como é que nós vamos escrever? Cadeia fechada e somente ligações simples. Então, está aqui, ó, 4 carbonos, cadeia fechada, ele formou um ciclo e nós só temos ligações simples entre os carbonos, tranquilos? Como cada carbono tem que fazer 4 ligações,
Se nós observarmos, cada carbono aqui está fazendo duas. Ó. Cada carbono está fazendo duas ligações. Então, cada carbono recebe dois hidrogênios. 2 mais 2, 4. Com mais 2, 6. Com mais 2, 8. Então, C4H8. Ciclenos são hidrocarbonetos que apresentam cadeia fechada com uma ligação dupla entre os carbonos. Olha a fórmula geral dele aí, ó, CnH2n-2. Nós já vimos essa fórmula de quem é? Do alcínio e do alcadieno. Então, nós temos três fórmulas iguais aqui para três elementos. Certo? Mesmo exemplo, o N igual a 4. Então, fica C4, 2 vezes 4 menos 2. Então, repetindo, C4, 2 vezes 4, 8. Fica 8 menos 2, que nos dá 6. Olha a fórmula molecular dele aqui, ó. C4H6. Como é que nós devemos escrever ele? A cadeia fechada com uma ligação dupla. Então, tá aqui, ó. Cadeia fechada com 4 carbonos. E nós temos uma ligação dupla entre eles. Tranquilos? Então, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então recebeu 2 hidrogênios. Este carbono fazendo 2 ligações, então recebeu 2 hidrogênios. E este carbono está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Então recebe 1 hidrogênio. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Recebe 1 hidrogênio. Então, contando os hidrogênios, 2 com mais 2 dá 4, com mais 1, 5, com mais 1, 6. Então, os dois hidrocarbonetos de cadeia fechada são os ciclanos e os ciclenos. Além disso, nós temos o benzeno. O que seria o benzeno? São hidrocarbonetos aromáticos. O que quer dizer um hidrocarboneto aromático? É todo composto que apresenta cadeia fechada com essa estrutura aqui, ó, certo? Então, vamos definir benzenos, são chamados de hidrocarbonetos aromáticos. Todo composto que apresenta 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia fechada, está aqui a cadeia fechada, só os carbonos. Com 3 duplas ligações. Olha só, 3 duplas ligações, certo? 1, 2, 3. Alternadas, essas duplas são alternadas, ó. São 3 duplas ligações, certo? E essas duplas são alternadas. O que quer dizer que são uma ligação dupla e uma ligação simples? Uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, que giram formando um anel, certo? Então, observem bem, ó. Tem um carbono e um hidrogênio, certo? Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Tem um carbono e hidrogênio fazendo as 4 ligações. Ó. Então, se nós observarmos, nós temos 6 átomos de carbonos, com 3 duplas ligações alternadas e 6 átomos de hidrogênios, que nós podemos escrever nesse formato aqui, ó, onde cada vértice desse aqui está representando que tem um carbono e um hidrogênio, certo? Então, cada vértice tem um carbono e um hidrogênio. Essas ligações duplas, elas são alternadas, elas giram. A partir do momento que elas começam a girar, elas vão formar isso aqui, ó, um anel. Nós chamamos de anel aromático, certo? Então, os benzenos são hidrocarbonetos aromáticos, porque eles possuem um anel aromático. Não tem fórmula definida. São esse cara aqui, a forma única. 6 átomos de carbono, com 3 duplas ligações alternadas, e, consequentemente, 6 átomos de hidrogênios. Essas ligações giram entre si, alternam, e formam um ciclo ou anel, que nós chamamos de aromático. Então, todo composto que tiver essa estrutura aqui, ó, recebe o nome de benzeno. Podemos classificar os hidrocarbonetos em... Aí nós temos a classificação, ó. Alcanos, cadeia aberta, ligação simples. Alcenos, cadeia aberta e uma ligação dupla. Alcinos, cadeia aberta e uma ligação tripla. E alcadienos, cadeia aberta com 2 ligações duplas. Vamos sempre trabalhar com a parte central, ó. AN, ligação simples. EN, ligação dupla. IN, ligação tripla. TIEN, 2 ligações duplas. Se for AL, todos eles têm a cadeia aberta. Se vier com a palavra ciclo, cadeia fechada. AN, ligação simples. Então, ciclanos apresenta cadeia fechada e ligação simples. Olha o EN, ciclenos, cadeia fechada e uma ligação dupla. E esse composto aqui nós acabamos de ver que é o benzeno. Ele apresenta um anel aromático. Ó. É um hidrocarboneto aromático. Então, esse cara aqui, só com essa estrutura, recebe o nome de benzeno. Fórmula geral dos hidrocarbonetos.
Podemos observar que alguns hidrocarbonetos possuem a mesma fórmula molecular e são diferenciados por sua fórmula estrutural. Observem. Alcano, cadeia aberta, ligação simples. Qual é a fórmula geral do alcano? CN H2N mais 2, onde o N sempre representa o número de carbonos. Então, com essa fórmula aqui, eu só tenho o alcano. CnH2n, já tenho dois hidrocarbonetos. Eu tenho o alceno e tenho o ciclano. Alceno, cadeia aberta, ligação dupla. E o ciclano, cadeia fechada e a ligação simples. Com essa fórmula aqui, CnH2n-2, eu tenho três hidrocarbonetos. Eu tenho o alcino, o alcadieno e tenho o cicleno. Alcino, cadeia aberta, ligação tripla. Alcadieno, cadeia fechada e duas ligações duplas. E o cicleno, cadeia fechada com uma ligação dupla, certo? Então aqui tem as fórmulas dos 6 hidrocarbonetos. Temos um exemplo bem simples aqui que caiu na Unifes, no Rio Grande do Norte. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. O próprio nome já diz, hidrocarboneto só tem hidrogênios e carbonos. Entretanto, sua importância se deve ao fato de sua molécula servir como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Analise as seguintes afirmações. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos, correto, e saturados, apresentando cadeia aberta e ligações simples entre os átomos de carbonos, correto. Os alcanos eles apresentam cadeia aberta e somente ligações simples entre os carbonos. Item 2. Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, correto, contendo uma ou mais ligações duplas em sua cadeia carbônica. Bem, aqui está o erro. Uma ou mais, não. Os alcenos eles apresentam cadeia aberta com apenas uma ligação dupla. Se tiver duas ligações duplas, já passa a ser alcadieno. Então o item 2 está errado. O item 3. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, é a mesma coisa que alifática, cadeia aberta, correto. Contendo uma ligação tripla em sua cadeia, correto. Alcinos, ó, cadeia aberta e o IN representa uma ligação tripla. Então já sei que a 3 também está correto. Então 1 e 3 até agora estão corretas. 4. São exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente, metano, AN e AN. Correto, bateu. Acetileno, EN e EN, bateu. Correto. E alcino e etileno, EN e IN. Então, a quarta está errada, porque aqui IN, ligação tripla, e EN, ligação dupla. Então, estão corretas as alternativas 1 e 3. Então, a alternativa correta seria a letra B. Exemplo 2. Caiu na FATEC 2008. O gás liquefeito de petróleo GLP é uma mistura de propano, que é o C3H8, quer dizer que tem 3 carbonos e 8 hidrogênios, e o butano, C4H10, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe 2. Ele quer saber se é um alcano, se é um alcadieno, se é um alcino, se é o ciclanos ou se é o cicloalcenos. Cicloalcanos é a mesma coisa que ciclanos. Cicloalcenos é a mesma coisa que os ciclenos. Então, observe bem, o C3H8. Certo? C3H8. Para nós, o N vale quanto? 3, C3. Logo, temos que CN, vamos aplicar essa fórmula aqui, para saber logo se é um alcano. CnH2n mais 2, o N é 3, então vai ficar C3. 2N fica 2 vezes 3, mais 2. 2 vezes 3, 6, com mais 2 dá 8, então bateu, ó, C3H8. Então, o primeiro elemento eu já sei que é um alcano. Vamos ver se o segundo elemento também é um alcano. C4H10, então para nós o N vale quanto? 4. Logo temos que a fórmula CnH2n mais 2. Aonde está o N? Eu vou colocar 4 agora. Fica C4, 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Então, também bateu, ó, C4H10. Então, a alternativa correta aqui para nós seria a letra A. Os dois compostos aqui, tanto o propano quanto o butano, eles pertencem à família dos alcanos. Cadeia aberta e ligação simples.
Agora nós temos uma atividade aí para vocês, né? Essa atividade individual, vocês vão ter até o dia 8 para estar encaminhando a atividade de vocês. Primeira pergunta. As substâncias de fórmula C4, H16 representam 1. Vocês vão fazer um teste para o alcano. Se não der certo, fazem um teste para o alceno, alcino, composto aromático e um alcino de cadeia fechada, tranquilo? Qual é o raciocínio aqui? Ó? CO8H16. Então você já sabe que o seu N vale quanto? 8. Então você vai apenas aplicar nas fórmulas. Segunda questão. O hidrocarboneto de fórmula C5H10 pode ter cadeia carbônica. Novamente, ó, C5H10. Você já sabe que seu N vale 5. Então você vai aplicar naquelas 3 fórmulas que vocês têm lá. Na fórmula do alcano, na fórmula do alceno ou na fórmula do alcino. E verificar qual a alternativa correta. Só lembrando, ó, saturada, só ligações simples. Ramificada, cadeia aberta com uma ramificação. E heterogênea vai ter um heteroátomo entre os 2 átomos de carbonos. E insaturada tem uma ligação dupla entre 2 átomos de carbonos. Se eu responder as questões na página 49 e 50 do livro didático de vocês, quais são as questões? A terceira questão, a sexta questão, a sétima questão, a nona questão, 12ª e a 13ª, certo? Então, além da primeira e da segunda que nós vimos, agora há pouco vocês também vão resolver essas 6 questões aqui, ó. Então, no total são 8 questões. A data da entrega é dia 8/5, tranquilos? Então, vocês têm essas 2 questões para resolver, com mais 6 questões do livro de vocês, tranquilos? Então, meus queridos, forte abraço para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, tire comigo lá no grupo, lá do WhatsApp, pode ser também na sala virtual. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço e boa sorte.